Vamos lá, gente. Então, voltando aqui com o assunto nosso, né, que é como os procedimentos aí da hidroterapia, né, para determinadas situações que a gente pode encontrar, determinados pacientes. A gente já falou alguns de desportiva, falamos alguns aqui de neuro, pediatria e tal, né? E agora tem o caso da artroplastia de joelho, né? Que a gente sabe. Quem não sabe, né? Leia lá depois o que é artroplastia, né? Gente, artroplastia é literalmente tira o pedaço do osso, coloca uma prótese no lugar, tá? Pode ser parcial, né? Apenas uma das faces articulares sendo trocadas por uma prótese, ou total, ou seja, as duas ou as três, quantas faces articulares forem, sendo substituídas e colocadas aí por próteses, né? De metálica, titânio, o que for, tá certo? Então, conta aí pra gente, Michele, qual que é a paciente, quem é a paciente e como as coisas procederam, por favor. Então, a paciente é de sexo feminino, 68 anos de idade, ela tinha uma artrose muito severa que levou ao varismo. Então, o joelho dela era... não, perdão, era valgo, desculpa. E aí, como a artrose estava muito crônica já, e ela sentia muitas dores aí nos dois joelhos, mas aí ela fez um joelho primeiro, né? Sempre o que mais incomodava, né? Então, ela fez uma artroplastia total, colocou literalmente um joelho novinho, chegou para a gente com bastante dificuldade na flexão, a DM bastante diminuída, e ela teve muita dificuldade em ganhar a extensão. Todo mundo que tem mais dificuldade em ganhar a extensão, né, do que a própria flexão. Ela é mais fácil de se ganhar, mas aquela extensão final é sempre mais difícil de ganhar. Então, e como ela chegou para a gente com 30 dias já, ela não conseguiu fazer a fisioterapia mais cedo, né? Ela já chegou num período mais tardio, demorou um pouco mais a chegar, né, na físio. Então, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para ganhar. E devido ela ter a artrose em todos os dois joelhos, né, o outro também ficou muito... dificultou um pouco a dor, né? E faz uso, chegou para a gente com o uso do andador, já estava com o andador, e a gente levou ela para a hidro também, né? Fizemos também a manual, mas também levamos ela para a hidro. E teve o mesmo processo que Tiago está dando o áudio aí. Desliga o seu áudio, por favor. Você está dando um eco. Então, a gente levou o mesmo processo. Ela não queria muito, teve uma resistência de ir para hidro, né? Porque ficou com aquilo, já era uma idosa, mas ela acabou aceitando. E aí gostou muito do trabalho que a gente fez, teve melhora. Ela se sentiu bem cansada depois, foi o que ela reclamou, assim, né? Que depois da sessão ela ficava muito mais cansada do que quando não estava na água. E teve ganhos significativos, melhorou bastante a dor, como a gente já tinha dito, a analgesia, né, proporciona a água aquecida, proporciona essa analgesia e faz a gente ganhar uma amplitude maior de movimento, porque sem dor, a gente consegue forçar um pouquinho mais, ela teve esse ganho na água. Então, ela ficou muito satisfeita e gostou e continua fazendo hidro. Que bom, que bom. Há uma tendência dela fazer cirurgia do outro joelho? Então, ela estava encaminhando para fazer, só que com isso, tudo que está acontecendo, né, ela resolveu agora esperar. Então, assim, ainda não estava previsto para ela fazer o outro joelho. Entendi. Ainda, por enquanto, ainda não.
Aí, então, assim, ela continua usando o andador, mas assim, em casa, dentro de casa, para fazer as atividades dela diárias, né? Ela não utiliza, mas assim, um período que ela vai na rua, né? Ou sai para algum lugar, ela utiliza o andador, mas não por conta do joelho que ela fez a operação, mas por conta do outro joelho que está muito intensa a dor. Provavelmente, essa seria a minha suspeita, por não conhecer ela, seria isso, né? Nem pelo joelho no qual ela fez cirurgia, né? Porque esse está novinho, é como se tivesse colocado, literalmente colocou um joelho novo nela, né? O problema todo é o joelho oposto, que ainda tem a questão do processo de artrose, né? Que já é um processo crônico, que piora as dores, né? Gente, lembrando, né, que quando a gente fala de joelho, mais uma vez, relembrando o joelho, já que aquela hora a gente falou de ligamento, né, da reconstituição da LCA, é uma articulação que está ali para aguentar peso. Ela vai aguentar carga, né? Então, não é à toa que a gente tem meniscos aí. Então, o joelho ele tem fator importante na distribuição de carga, né, do peso do corpo para os membros inferiores e, por consequência, para o solo, tá? Então, caso a gente não tivesse joelhos, a gente ia ter um sério problema, vários problemas aí da articulação do quadril, porque a gente não ia ter como dissipar essas cargas com tanta, de uma forma tão positiva biomecanicamente, né? Só que, ao mesmo tempo, o joelho é uma articulação muito instável. Estruturalmente, ele é muito instável, porque você tem, vamos falar grosso modo, como eu sempre falo, né? Você tem um osso, que é a tíbia, você tem um outro osso, que é o fêmur aqui, e você tem um outro ossinho passando aqui. Acabou. Eles não têm nem a questão do côncavo convexo, da cabeça do acetábulo, né? A geometria óssea para auxiliar nessa questão da estabilidade. É simplesmente isso. Quem segura a onda toda ali são os tecidos moles, cápsula articular, ligamentos, musculatura. São eles que vão segurar a coisa toda ali. Então, qualquer mudança de força muscular, de direção de movimento, você tem os vetores do joelho, né? Os vetores ali das forças que são aplicadas. Elas são alteradas e aí você vai ter esse processo pode ter um processo de artrite, né, de osteoartrite, chegando à osteoartrose. Ela é uma pessoa, você falou, 67 anos, né? Uma idosa já. 68, é isso. 68, idoso, quer dizer, já tem todas as questões do processo de envelhecimento associado. Ela tem um problema com relação a histórico reumático, de reumatismo, alguma coisa assim? Tinha sim. Aí. Mas ela faz acompanhamento. Então, você já tem outros fatores trazendo ela para pior. Sobrepeso? Também. Então, é tipo assim, é o parquinho ficando completo, né? Uma coisa vai somando a outra e a gente vai entendendo do porquê desse joelho dela ficar sobrecarregado e chegar no processo de osteoartrose, como estão os dois joelhos. E ainda jogando para valgo, né, Michele? Aí... Ela chegou, o peso dela chegou, ela falou que antes dela chegar para a gente, ela era bem mais gordinha, né? Mas quando ela já chegou depois, pós-cirurgia, ela já tinha diminuído e ainda era um pouco acima do peso, né? Então, ainda tinha uma sobrecarga, ainda tinha que diminuir mais, né? A gente até indicou também ela fazer acompanhamento com um nutricionista para ela estar regulando, para melhorar ainda mais, né? A questão do peso dela. E aí que entra o ser inteligente do tratamento, né? Há uma necessidade, a questão do sobrepeso dela, então a questão de encaminhar para o nutricionista, para tentar, porque, querendo ou não, digamos que não fosse um processo de osteoartrose, fosse lá a osteoartrite ainda, aquela, né, inflamação recorrente ali, que a gente consegue ainda dar uma freada para evitar uma questão crônica, igual a osteoartrose. E aí, se você não indica a questão de fazer o controle do peso, né, fazer um trabalho todo preventivo, ter uma vida um pouco mais saudável,
poxa, essa paciente vai ficar com você, você vai estar fazendo fisioterapia, e aqueles fatores de risco que estão envolvidos a situação dela nunca são resolvidos. Então, vai ter sempre uma piora do quadro. Aqueles objetivos que você quer cumprir, né, que você quer chegar com ela, para dar para ela uma qualidade de vida melhor, provavelmente você não vai conseguir chegar, porque tem outros fatores que estão influenciando aí e que não são nunca resolvidos, né? Uma mudança de hábitos de vida, né? Uma série de questões assim, tá? Então, É, é, imagina. é muito, é muito importante o que você falou desse apoio, né, multidisciplinar. Quando a gente está estudando, quando a gente é acadêmico, ainda a gente não pensa muito nisso. Quando a gente está estudando aí, quando está na faculdade, a gente só pensa em tratar o paciente, só fazer ali a fisioterapia e melhorar de qualquer jeito. E a gente não pensa nesse outro lado que é o multidisciplinar. E é muito importante, assim, na vivência prática, você vê que se você não tiver uma ajuda que foge do seu alcance, né? Tem certas coisas que fogem do nosso alcance. Então, a gente tem que estar indicando, porque então, assim, os nossos resultados não vão ser os melhores. A gente pode estar ali, e ainda sempre vai faltar alguma coisa. Então, assim, quando a gente é acadêmico, a gente pensa muito pequenininho ainda. Depois, quando a gente vai viver na prática, a gente vê, enxerga, consegue enxergar que a gente sozinho não consegue fazer um trabalho, um resultado muito eficaz. Por exemplo, nesse caso, a gente questionou várias vezes, olha, você precisa diminuir, porque isso vai te ajudar, você precisa diminuir um pouco o peso, porque isso vai te ajudar. E às vezes o paciente não quer entender isso, que isso pode melhorar ele acha que só ali a físio já está dando resultado, melhora. Mas é o que você falou, se parar a físio, vai continuar, e aí pode ser que lá na frente venha voltar tudo de novo. Então, assim... Rodrigo, ressaltando aqui também, os fatores que independentemente atrapalham, que da mesma forma que nós temos fisioterapeutas e fisioterapeutas, a gente tem médicos e médicos. O médico dela orientou a procura da fisioterapia após a retirada dos pontos, ou seja, foram com 24 dias que foi retirar o ponto. Aí ela veio aqui para marcar, para depois começar a fisioterapia. E outro detalhe que não sei se o pessoal conhece, essa paciente ela mora em Cumuruxatiba, são 32 quilômetros de estrada de chão. Então tem toda aquela dificuldade de estar locomovendo para vir para a cidade. E assim, esse período que ela vem no carro, a gente sabe que esse processo inicial de pós-operatório, você estrada de chão, 32 quilômetros, por mais que esteja num carro confortável, é ruim para ela. Chegava com o joelho aqui um pouco mais inchado, demasiado, tem temperatura aumentada. Então, assim, teve esses processos que contam contra, né? Porque da mesma forma que existe médico que te pede para um pós-operatório começar a fisioterapia no mesmo dia ou no dia seguinte, tem médicos que seguram bastante o paciente com receio de piora, né? De estragar, como se falar assim, atrapalhar o processo operatório que foi feito, né? Exato. Mas isso aí acontece muito também porque nós temos, como você falou, temos fisioterapeutas e fisioterapeutas, né? Temos aqueles que, infelizmente, vão chegar aí num camarada desse, ou não vai colocar a mão, ou vai fazer choquinho, gelinho, calorzinho, né? E só. E não é uma pessoa que se preocupa em estar estudando aquele histórico, aquele caso, as particularidades do caso daquele paciente, para poder ofertar algo que seja diferente, né? Diferente no sentido assim, de sair daquilo que é um protocolo, de uma receita de bolo, né? Mas diferente, mas aquilo que é corretamente indicado para esse paciente para poder realmente somar para a recuperação, para a reabilitação e para a saúde desse paciente, né? Então,
existe a diferença. Provavelmente, se ela tivesse começado lá recente, né, logo pós-cirurgia, ela já estaria até num quadro muito melhor, né? Se bem que, lógico que ela não poderia entrar na água, né? A gente sabe que tem aquelas restrições. Não. Então, ela estaria com os pontos, estaria com a cicatriz. Se fosse entrar, teria que fazer toda aquela vedação, com aquele curativo impermeável, ou não entraria, faria fisioterapia convencional de início, para depois, né, com a retirada dos pontos, a sutura bem feita da cicatriz, aí entraria na água, né? Então, a gente sabe dessas restrições aí, mas tem que ser, isso vai do profissional. O profissional tem que mostrar, né, uma confiança, um conhecimento, a segurança, né, para que, vamos falar assim, os médicos passem a confiar, né, aqueles que indicam passem a confiar. Aí dá credibilidade para a nossa profissão. Beleza. Mais alguma coisa que vocês querem citar sobre essa paciente? Alguma coisa que vocês viram assim, que seja interessante comentar? É assim, voltando um pouco para a água, né, para a hidro, ela se beneficiou muito por conta do outro joelho. Então, assim, o treino de marcha para ela era muito doloroso, muito por conta do outro joelho. Não era o joelho operado. Então, assim, durante o treino de marcha, era muito difícil para ela em solo. Então, quando a gente fez no meio aquático, foi uma das melhores, um dos melhores fatores assim para ela que eu observei foi essa questão da marcha, porque como ela estava com um pouco de sobrepeso, né, já era uma obesidade, e com o outro joelho, com o processo de artrose também já instaurado, e o joelho operado, então a dificuldade que ela tinha na marcha era, nossa, era uma paciente que sentia muita dor, que a gente iniciou com ela fora da água, então ela sentia muita dor, mobilização, treino de marcha, tudo ela sentia dor. Então, assim, ela se beneficiou muito com a água, mas o ganho maior foi no treino de marcha, por conta da descarga de peso, que na água, né, isso aliviou bastante para ela. Muito bom, muito bom. Beleza. Agora, visto essas questões aí a gente guarda as perguntinhas, pessoal, para o final, tá? Vocês têm aquela questão do projeto que vocês citaram, né? Sobre a questão do projeto desportivo aí, o acompanhamento dos atletas, é isso mesmo? Sim. O projeto, o intuito era a melhora, a prevenção e o fortalecimento de tais musculaturas que são utilizadas para o esporte, né? Seria um tratamento aquático voltado para prevenção de lesão e fortalecimentos, equilíbrio, toda essa parte de restauração muscular, recomposição de fibras, toda essa parte a gente preparou um tratamento que seria, não demos início por motivo desse Covid, mas o projeto foi todo preparado, tudo que os meninos estavam para ir competições longes e a demanda seria diferente, por mais que um esporte amador, mas a gente tem que contar o distanciamento, o percurso, né, que eles fazem, uma van, van, é apertada. Eu falo porque eu já participei muito, eu já fiz uma viagem que 16 pessoas com colchão, com mala, com mochila, para Salvador, numa van de 12 lugares. Então, a gente não precisa nem dizer como a gente chegou lá, né? E assim, a gente faz toda essa preparação, porque a lesão, tanto que nessa viagem nós tivemos um atleta que rompeu o LCA num salto. Saltou, teve um contato no ar, na hora que aterrissou, ele acabou rompendo o LCA. Nessa viagem, há um tempo atrás. E, assim, a gente fez esse objetivo de estar fazendo uma prevenção,
uma divulgação, não sei se Michele comentou, a gente inaugurou a clínica esse ano, foi em janeiro, né? Inauguramos 21 de dezembro, mas começamos os trabalhos dia 6 de janeiro, e assim, por isso o motivo também de ser uma cidade turística, a cidade meio que para. A gente fala que a cidade ela começa a vivência pós-carnaval. E aí, como o carnaval chegou junto, né? Pós-carnaval a gente chegando aí com essa Covid aí, deu uma atrapalhada em todo o funcionamento, mas eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que a gente trabalha aqui sem planos de saúde e estava dando certo, viu, pessoal? Não fique com medo, não. Faça um trabalho diferenciado, porque aqui nós não vendemos técnicas, né? Você vê que vocês já conseguiram observar que todo o atendimento aquático é vinculado ao atendimento em si, não vendo aqui a fisioterapia aquática, né? A gente faz todo esse trabalho, um pacote, e valorize nosso trabalho aí, porque do jeito que eu represento o Rodrigo aí, vocês me representam, né? E esse trabalho de fisioterapia era um trabalho voluntário, um trabalho pioneiro, com o intuito de estudo. E, infelizmente, não conseguimos dar início, porque até a atividade deles foi cancelada. Eles não estão treinando, então, automaticamente, não tem lesão, porque o intuito era prevenir lesões no treino, porque o projeto inicial foi feito junto com a gente, os educadores físicos, né, que eles iam para a academia, e os professores que iam fazer os treinamentos do handebol, assim, na seleção, tanto o júnior quanto o adulto. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu, né? Mas esse trabalho seria voltado à musculatura de mamito rotador, a pergunta da Paula, se eu não me engano, né? Sobre os membros superiores, o projeto seria manguito rotador, peitoral maior, os romboides, né? Os intraescapulares, a gente trapézio, a gente ia fazer todo esse trabalho de musculaturas isoladas, musculaturas que a gente trabalha, grande dorsal, a gente ia fazer todo esse trabalho de prevenção de lesão, de fortalecimento, de equilíbrio, né, de instabilidade. E é isso, Rodrigo. Por enquanto, tem alguma pergunta referente ao projeto? Não, eu tava pensando aqui, porque quando a gente para pensar no esporte, né, a gente tem que analisar o que eles chamam lá, principalmente o educador físico, né, ele gosta de falar do... Ai, como é que ele refere? Gesto esportivo, né? Então, quando a gente está fazendo a reputação, a gente... Por isso que eu falei aquela questão da moto, do enduro, né, o cara ficar ali tensionando durante muito tempo, a isometria. Então, a gente tem que acabar reproduzindo o gesto esportivo dele, para que a gente entenda o funcionamento biomecânico disso. E aí você vê, o jogador de handebol muito lançamento, né? Então trabalha muito cintura escapular, né? Com prioridade em um dos membros. É difícil você vai ter o cara, né, Thiago? Você que jogou aí. Sim. Vai ter o cara com habilidade ambidestra, né? Com os dois membros para poder lançar, ou geralmente vai ter a prioridade de um lado. Meu né? braço esquerdo era 4 centímetros de diferença de diâmetro, bíceps e tríceps, ele tinha uma diferença mais ou menos de 4 centímetros. O braço esquerdo, o meu, é o braço de força, né? Para vocês conseguirem ter mais ou menos uma ideia. E hoje nós trabalhamos aqui com atletas, nós temos tenista, aqui no grupo nosso aqui nós temos tenista, tem o pessoal do handebol, futebol, apareceu ontem para a gente começar, fiz a avaliação, acabei saindo aqui ontem, tardão, aproveitei e até estudada para a gente, infelizmente não vou falar dele aqui porque a gente não começou o tratamento, mas ele acabou rompendo, foi chutar a bola, chutou o chão, rompeu, eu acredito, ele quis dizer para mim que não, mas eu acho que é muito difícil você romper o reto femoral em grau 3.
Ele está rompido em grau 3. Na avaliação, você não precisa palpar, você não precisa ver lá o reto lá em cima, toda a musculatura encolhida na região proximal aí. E aí subiu só o reto, né? E trouxe a ressonância. Ele falou: Thiago, fui chutar. Eu falei: rapaz, conta para mim esse trem direito. Você lesionou, e aí você passou o processo inflamatório, aí a dor diminuiu, aí você voltou ao futebol, aí você machucou, aí você parou, aí passou o processo inflamatório, você voltou e aí conseguiu romper esse ligamento, essa musculatura, né, na parte distal. Acho que eu não vou conseguir mostrar porque a ressonância está até aqui comigo. E assim, a gente absorver a parte de anamnese é fundamental, tanto que logo quando eu formei, eu com o Rodrigo aí, a gente particularmente é amigo pessoal, tirando faculdade, né? Criamos esse vínculo, e foi o que eu pedi a ele. Eu falei: Rodrigo, foca na anamnese, que é a maior dificuldade que as pessoas vão ter e é o que vai dar um direcionamento no qual o melhor tratamento possível para as pessoas, né? E eu acho que até, não sei se você lembra, recorda, Rodrigo, eu conversar com você sobre isso. E, assim, a gente tem que pensar como um todo, dar uma estudada na modalidade, buscar qual musculatura se trabalha, conhecer o esporte que o seu participante, seu paciente, né, pratica. Por mais que seja um esporte amador, igual ser jogador de futebol, que é jogador de final de semana, a gente tem que dar uma estudada. O futebol é fácil, né? Entender o que buscam. É um esporte que a gente não conhece. Igual o enduro mesmo, eu não tinha nem ideia de como era que era. Eu sabia que os caras montavam na moto, largavam e entravam no meio do mato lá. Eu gostava mais do cross, que eu vi os caras pulando. E aí acho que tive que buscar para entender como era feito o enduro. A gente tem que estar pensando como um todo, né? E pessoas que podem nos ajudar. Tanto que hoje aqui na clínica, aproveitando, fazendo uma merchan aqui, né? Hoje na clínica, segue lá, pessoal. Fisiodom, Dom com M, viu? Que é o nome diz tudo, né, chefe? Dom de dedicação, O de orientação e o M de principal, movimento. O repouso nosso é esse aqui, ó, movimento, tá? E o nosso corpo é feito para ser ativo, não é para ficar guardado, não. A gente deixa para guardar, quando guardar de uma vez lá, que a gente vai juntar para o céu. Só para fazer uma observação, diferente do idoso, né? O atleta não só é a idade, né? Mas os atletas são bem teimosos. A gente fala que costuma ser o idoso que é teimoso, né? Mas não é, não. O atleta, ele é chatinho. Ele te dificulta bastante, né? Porque você já pega ele num vício de movimento, né? Ele é acostumado a fazer um movimento e esse movimento, às vezes, está sobrecarregando uma musculatura que deveria ser outra, ser coadjuvante, e essa está fazendo o trabalho daqui precisava ser feito e não está fazendo. Então, assim, eles têm vícios, muitos vícios de movimento. Então, às vezes, a gente tem que se atentar a isso. Muitas dores e lesões surgem por movimentos errados. Então, a gente tem que ficar muito esperto, porque eles são acostumados já no vício, né? E para você, fisioterapeuta, tirar ele daquele movimento que ele já está acostumado a fazer, né? Às vezes é um movimento fácil, mas faz errado. Então, para você conseguir tirar ele daquele movimento e tentar explicar, olha, não, você não pode fazer assim que você está fazendo, porque senão você pode gerar uma lesão muito séria. Então, eles dificultam nesse ponto, né? De entender. Tem um pouquinho de dificuldade e também, como já adquiriu um hábito e um vício, é mais difícil de você tirar. Então, é mais difícil de você tratar um atleta do que você tratar um idoso. Você tem ganhos mais rápidos, mas ele te dá um pouco mais de trabalho, né, nessa parte de teimosia. Até porque, assim,
pelo cara ser atleta, né, ele já tem um perfil de ser uma pessoa competitiva. Então, ele quer voltar a jogar, ele quer voltar a competir, ele quer voltar a concorrer, né? Então, isso já mexe, querendo ou não. Alguns têm isso muito mais exacerbado do que outros, né? Mas essa própria questão da personalidade dele, ele já tem, todos eles têm, em níveis diferentes, né? E aí acaba que gera uma teimosia, porque o cara quer voltar rápido, mas ele não entende que existe um limite para o corpo dele. Embora, claro, quando a gente compara a galera que é aquele cara do final de semana, igual o Thiago falou, que faz ali de forma bem esporádica, e outro que está constantemente treinando e tem um ritmo, a fisiologia dele está funcionando de uma forma diferente, né? Ele a gente tem diferença de recuperação, tem diferença de desempenho, uma série de coisas. E sim, aí a gente tem que entrar. Aquela velha história também que a gente conta, né? Que a gente é fisioterapeuta, mas acaba sendo psicólogo, pastor, padre, né? Pai, mãe, às vezes, para a pessoa, para poder fazer a pessoa entender, né? Comprar a nossa ideia daquilo que a gente tá tentando, onde a gente está tentando levar ele, os objetivos que a gente está traçando, para que ele seja uma pessoa comprometida com o próprio tratamento e não seja uma pessoa que sabote o tratamento que você está querendo oferecer para ele, né? E aí vai. Aí o Thiago, a gente já falou aqui negócio dos gestos, né? Que é importantíssimo, que a gente tem que estudar. Aí volta aí na ideia do handball. Então, Thiago, é lançamento, é salto, é corrida para frente, para trás, lateral, giro, Lateralização, né? E contato, aí lança, muito contato. lança tem as trombadas, o contato, tem aquela questão o lançamento não é só feito com o braço, tem giro de tronco, e ao Sim, mesmo tempo o deslocamento tem giro. Então acaba que tem uma atuação completa. E aí, sabendo onde o camarada lesiona, a gente consegue pensar quais músculos, quais estruturas, quais gestos ele faz, né, para poder ser tratado. E a ideia é também ser preventivo. Provavelmente vocês já devem ter lido alguma coisa, por exemplo, quais são as lesões mais comuns do handball, né, para sim. poder elaborar um tratamento adequado para essa galera aí, né. Então, e até mesmo assim, um tratamento no sentido de tratar a lesão que ele já tem, mas também ser algo preventivo para evitar esse tipo de lesão, né, como você falou. E aí você tem a atuação dos professores, que são os educadores físicos, né, que vão estar acompanhando eles lá na academia e tal. Aí você consegue fazer o trabalho, né, o treinamento, todo o treinamento, preparo para a atividade, mas também a prevenção para o treinamento e para a atividade, né? Para a partida, para a competição em si. Então, acaba sendo um trabalho multidisciplinar muito completo. O que é muito comum hoje também, seja no esporte amador ou no profissional, né? Aquele dia mesmo você citou, a gente estava falando na outra aula lá, a galera do quarto período, fazendo aula de RPM, a gente falando de liberação facial. Você falou do fisioterapeuta que acompanhou o cara que é fisiculturista na competição Sim, internacional por conta do tratamento, o preparo dele para a competição. E é simplesmente a competição que vai mostrar o físico, né? Porque o treinamento todo é outro. Mas como ele tem um fisioterapeuta acompanhando ele, aí você vai ver jogadores de futebol e outros caras que aquele cara lá, o cabeça raspada lá, o Alan Joseph, acompanha os caras, né? né? a E gente entre tem outros. tanto que voltando no futebol aí, Cristiano Ronaldo foi uma das cláusulas de renovação com o Real Madrid, foi ele ter um fisioterapeuta próprio, né? E Neymar, nessa turma aí dos brothers dele, que ele contrata, tem um fisioterapeuta que faz esse tratamento dele, né? E conheço, assim, de amigos próximos, o cabeleireiro dele, que é de Onápolis, né? Então, aí consegui trocar ideia, né? Uhum. Que é o cabeleireiro dele lá, que mora com ele também. Então, assim, ele tem a turma dele. As coisas que são viáveis para ele, o melhor ele tem lá próximo. Uma das coisas é o fisioterapeuta. A Com gente tem o certeza. UFC, que tem um Sim. quiropraxista para antes da luta, o cara passa a ter um quiropraxista. Essa cultura lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem um quiropraxista oficial do UFC. Para a gente, né? A fisioterapia ela está acompanhando aí os esportes bem de pertinho.
Exato. E provavelmente esses caras que acompanham, eles têm que ter noção disso tudo, né? De todas essas modalidades, não é só... Quando se fala em fisioterapia esportiva, a gente está falando do público, né? Que é um cara que tem ali um treinamento, uma alimentação, uma fisiologia diferenciada de pessoas assim que levam a vida de forma um pouco mais comum, que aquilo ali é o ganha-pão do cara, o que ele está fazendo diariamente, ele vive aquilo, respira aquilo diariamente. Mas, quando a gente fala de fisioterapia esportiva, mas a gente está falando de um fisioterapeuta que tem que saber músculo esquelética, tem que saber cinésio, eletro, tem que saber cardiorrespiratória, o cara que tem que saber hidroterapia, tem que saber quiro, terapias manuais. Então, acaba que o foco é o público, mas o fisioterapeuta tem que ser o profissional mais completo que tem, né? Ele tem que ser um profissional completo. Então, não tem como escapar muito disso. É lógico, e mais uma vez falando, a gente está falando, o foco aqui seria a hidro, né? Mas a hidro é mais uma ferramenta, é algo para que você faça o diferencial para o tratamento do paciente. E aí vem reconhecimento, vem todas as questões, todos os resultados aí, né, possíveis para a soma aí da sua carreira, né? Beleza? Eu acho que é isso, né? Vocês querem citar mais alguma coisa? Eu acho que Galera, é isso. É o que você falou aí, Rodrigo. Eu acho que quanto mais a gente tem, né, quanto mais a gente puder buscar conhecimento, melhor. Porque na hora, se uma coisa não resolve, você corre para outra, e aí você vai tentando outra, e você só quer, assim, dar uma resposta de melhora para o paciente. Então, você tem que tentar com as armas que você tiver em mãos, né? Então, tem que saber um pouco de tudo. ótimo, 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 muito bom. Pessoal, e aí? Alguma pergunta para eles? Quem quer fazer uma pergunta sobre esses assuntos ou outros que a gente falou aqui, ou alguma outra questão, de repente algum exemplo aí. A Paula tinha perguntado sobre a indicação da hidro para a mão, né? Mão toque, mas de repente alguém tem uma curiosidade aí sobre alguma outra situação. Deixa eu ver quem está aqui. A Paula ainda está aí, Tatiane, Marilene, Gabriel, Adriana. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os assuntos, por favor? O pessoal tá tudo dormindo aí não, né? Eu acho que é comum eles ligarem a transmissão e deixarem aí sair fora, deixar o Rodrigo falando sozinho. Será? Não, eu espero que não. Eu espero que não. Acaba que a gente, conversando, a gente entra em outras áreas, mas, né, mas foge um pouco da hidro, mas eu acho que tudo é válido, porque é a prática, né, a vivência prática, ela te dá... É importante saber, né, porque quando a gente está do outro lado aí, que a gente já foi acadêmico, né, então a gente só tem aquela visão ali. Quando a gente parte para a prática, o negócio fica... O bicho pega. Então, assim, você vê aqui, ai meu Deus do céu, bem que o Rodrigo falava que era isso. Então, assim, a visão que a gente tem quando é estudante, né, ainda, quando a gente não parte para a prática, que ali é você e você tem que dar um jeito. Aí é igual um atleta mesmo, chega lesionado e doido para voltar para o esporte. E aí você quer dar o melhor de si e você tem que jogar duro. Não tem para onde correr. Verdade, verdade. E aí, gente? Nenhuma pergunta, não? Vocês têm certeza? Tá vendo? A gente traz os convidados, eles não aproveitam, não. Porque as dúvidas, Rodrigo, só aparecem depois. Verdade. Que é isso? Só aparece depois. Na hora que a gente vai tratar, né? Parece que a gente não sabe nada. Oh, meu Deus, aparece uma lesão de ombro. E, poxa, e agora o que eu vou fazer? Aí você pensa mil coisas. Aí daqui a pouco chega um de joelho. Oh, meu Deus, e agora? Eu tenho que ler mais um pouquinho. Tem que ver o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo. E aí vai. Na hora o bicho pega, não tem jeito. E sempre vai ser assim, a gente nunca está completo, a gente sempre vai querer buscar mais. A gente
sempre que vai surgir o primeiro paciente, você vai querer ler tudo antes de fazer o tratamento, e aí depois você vai acostumando. E o estágio, né, que é maravilhoso, porque lá no estágio é assim, mas eu li tudo sobre o joelho, mas apareceu um paciente de ombro aqui para mim hoje, o que eu faço? Se vira. Mas acontece nos clientes, às vezes eles estão com uma dor na mão, aí chega aqui, meu ombro está doendo, meu pescoço está doendo, e aí você tem que dar um jeitinho, né? Porque a mão está doendo, mas agora hoje está doendo é o ombro, hoje eu estou com muita dor, e aí você tem que, pelo menos, fazer alguma coisa para amenizar, né? Você não vai deixar ele voltar sem fazer nada, né? Verdade, Não verdade. viva do choquinho. Pô, pelo Não amor dá. de Deus. Eu ouvia muito no estágio, era meu médico indicou aquele aparelhinho do choquinho e o outro que fica alisando e passando e passando. Ultrassom e choquinho. Meu médico, é claro que eu prefiro ficar assim do que fazer movimento assim. Pois é. Gente, não vai ter pergunta não, né? Então tá bom. Deixa vocês comigo depois. Pois é, então vamos finalizar aqui. Claro, agradecer aí o Thiago e a Michele por se disporem a participar com a gente aqui. É um prazer ter vocês participando. Eu sou suspeito de falar, porque como eu falo, além da gente ter o vínculo professor-aluno aí, né, a gente se tornou amigo, isso foi para fora da faculdade, e eu fico feliz de ter vocês aqui participando com a gente, né, orgulhoso, claro, né, porque estão aí no mercado de trabalho, estão buscando o seu espaço, já conseguiram, né, o espaço, então estão fazendo por onde, né, e eu agradeço pela participação de vocês aí. Deixa a mensagem final de vocês aí para a galera, para a gente poder finalizar. Ô, pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade. Na verdade, eu acho que eu só aceitei esse convite aí, tirar esse tempinho aí, porque o Rodrigo aí é um cara muito amigo, que quer o bem, né, de todos nós. O eterno professor meu vai ser, sempre será amigo, parceiro de viagem, já fomos para congresso e tudo. Eu agradeço a oportunidade de estar aberto aqui, vocês precisarem de uma ajuda, que pode entrar em contato com a gente, acha lá Thiago Braz Físio, Michele Marianelli Físio, Fisiodom, arroba lá Fisiodom, acha o Instagram lá, quiser uma boa ajuda. Nós estamos aqui, fala com o Rodrigo, tá, passa o WhatsApp da turma aí para a gente tirar alguma dúvida, a gente está aberto aqui para poder ajudar, contribuir no conhecimento, que a gente sabe o que é. Acho que, infelizmente, a gente sempre vai encontrar profissionais que esquecem que já esteve onde vocês estão, mas eu acho que isso aí a gente vai carregar para sempre, saber que precisa sempre de ajuda. Na verdade, até hoje a gente precisa, né? E nós estamos aqui para tentar dar uma força, pode contar com a gente aí. Agradecer mais uma vez aí, Rodrigo, aí, muito obrigado e boa noite. Eu queria agradecer também pelo convite, né, por participar dessa aula, convidar, né, que estamos aqui com a clínica, se vocês quiserem, alguém quiser fazer uma visita, conhecer nosso espaço, viver um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, estamos abertos, é só pegar nosso contato aí com o Rodrigo, e se tiverem alguma dúvida, também pode falar com o Rodrigo aí, depois ele fala com a gente. E é isso, e aproveitem bastante. A gente estou assim, bastante feliz porque a gente, com esse momento de pandemia, a gente acha assim, poxa, eu vou ter que fazer aula online, mas assim, consegui ver uma coisa boa nisso, né? Essas pessoas que o Rodrigo chama, que já tem uma vivência prática, para estar mostrando para vocês como que é muito importante. A gente viveu pouco isso, o Rodrigo sabe, a gente não teve muito assim
essa experiência com outros profissionais que já estão na área, isso é muito importante. Então, assim, aproveitem bastante, porque depois, quando vocês estiverem formados, que na hora que eu começar a atuar, vocês vão se inscrever em todas as lives gratuitas que tiverem, todos os cursos online que tiverem, para tirar as dúvidas. Tenho certeza disso, então aproveitem bastante quando ele convidar alguém, suga bastante dessa pessoa, pergunta mesmo, tira a dúvida, porque isso vai te ajudar muito lá na frente. E é isso, boa noite para vocês. Ótimo, ótimo. Pois bem, gente, então a gente vai encerrar a nossa aula aqui, tá bom? Lembrando que né, esse assunto aqui hoje abrangeu aí a nossa unidade número 4, tá certo? E aí, a gente, depois, caso de dúvidas, como eu já falei, eles estão à disposição, mas podem me procurar aí, se caso vocês queiram o contato deles para conversar, para falar alguma coisa, eles já passaram aí também a questão do Instagram e tal, que vocês podem procurar, tá? E mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem mandar a pergunta lá para a gente no WhatsApp, no nosso grupo lá, tá bom? Da disciplina, e para a gente solucionar essas dúvidas o mais rápido possível, tá certo? Então, eu vou finalizar a gravação aqui por hoje. Muito obrigado a todos aí. Eu já vou passar só os recados finais para vocês aqui rapidinho, tá bom?